Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, mais um áudio aí para vocês que estão nos assistindo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, o porquê do treinamento de força no futebol. Estamos aqui mais uma vez com a nossa equipe de trabalho, estamos aqui com o Felipe, que é nosso fisioterapeuta, o Guilherme, que é diretor-geral, também personal trainer, e a Bruna, que é a nutricionista aqui da Biotin. Tá? Acho que é interessante sempre lembrar, né, o porquê que a gente está fazendo esses vídeos, o porquê a gente está gravando esse podcast, que a ideia inicial é levar mais conhecimento para você que está em casa, fazer com que você saiba mais sobre qualquer um dos assuntos que a gente está abordando aqui, para que com isso, munido de mais conhecimento, você saiba fazer as melhores escolhas e não seja ludibriado pelos charlatões que estão por aí. O que vocês têm para acrescentar? Nesse nível aí, é importante comentar que a gente já fez podcast sobre hipertensão, sobre saúde, sobre emagrecimento. Então nós estamos falando de diversos assuntos, tentando levar os assuntos aí de modo geral, tentando uma linguagem mais simplificada para que as pessoas possam estar entendendo o que a gente quer dizer e contribuindo para poder ter uma melhor escolha e contribuindo para poder ter uma melhor saúde. E hoje nós vamos falar então sobre o treinamento de força, né? Isso. Acho que é bem interessante porque se a gente imaginar o futebol é uma das modalidades mais praticadas no mundo, mas principalmente aqui na nossa região, onde a gente vive, convive, nossos amigos, nós mesmos praticamos e nem sempre todas as pessoas têm essa informação de o quanto é importante a gente fazer o treinamento de força, né? Até para se preparar melhor, como também para prevenir lesões, que são bastante comuns no esporte que a gente vai falar hoje. Então, falando um pouco sobre as capacidades físicas que a gente precisa para jogar o futebol, né? A gente precisa um pouco do condicionamento aeróbico, a gente precisa ter força, a gente precisa ter potência, e tudo isso é treinável, né, pessoal? Isso aí, então vamos tentar explicar o que seria o aeróbico na linguajar dos profissionais. E para poder dar exemplos, o aeróbico é todo exercício mais longo, onde a pessoa consegue ficar fazendo por um período de mais tempo, de maior tempo. Tá? Daí o futebol, a corrida de 30 minutos, corrida de 42 quilômetros, são exercícios aeróbicos. E os exercícios anaeróbicos, que se fala também numa linguagem mais científica, são exercícios mais curtos, até 40 segundos, algo em torno assim. Ou seja, esses exercícios anaeróbicos, eles ocorrem, exercícios mais curtos, a força ocorre dentro do músculo, ou seja, o metabolismo, as coisas que estão acontecendo dentro da musculatura, enquanto que o aeróbico ocorre fora já, que a gente fala, por quê? Porque precisa da respiração, precisa do sistema circulatório completo para poder estar gerando a energia necessária para poder desenvolver o exercício em si. Muito interessante o que tu acabou de falar, mas a gente tem que lembrar, e isso é interessante que a população saiba, porque a gente tem a mania de classificar os exercícios como esse aeróbico, esse anaeróbico, mas na real todos são um pouco de cada, né? O futebol, por exemplo, tem a grande predominância da aeróbico, mas as atividades mais vigorosas, que são os saltos, os sprints, as arrancadas, são anaeróbicas. Então a gente precisa desenvolver muito bem esses dois sistemas. Que na real, qual é que é a grande diferença entre o aeróbico e o anaeróbico? É a forma com que o corpo vai precisar, vai demandar energia. O sistema aeróbico de produzir energia é um sistema muito potente, ele consegue muita energia, mas ele demora muito mais para estar gerando essa energia, porque ela vai se utilizar da gordura, vai se utilizar de alguns elementos do nosso corpo que demoram um pouco mais para serem quebrados. E o anaeróbico, como o Gui falou, já está no músculo, já está presente no músculo, só que ele, por estar presente no músculo, ele é muito rápido, muito fácil de ser utilizado, só que ele tem uma duração muito curta, então depende dos dois sistemas funcionando junto.
E nesse sentido, eu acho que dá para compartilhar a parte da alimentação ajuda nisso, né? De poder ter, digamos assim, a energia necessária já estar dentro do músculo para poder gerar essa energia, gerar a ação do exercício, da corrida, do salto. Isso aí. E um dos nutrientes mais importantes para isso é o carboidrato, né? Então, para gerar essa energia para o músculo e para a atividade. Então, a energia que está dentro do músculo, a gente chama ela de glicogênio muscular. Então, essa energia ela é muito importante para a hora do exercício. E a gente precisa ter uma alimentação bem equilibrada em carboidratos. Então, muitas pessoas acabam muitas vezes tirando o carboidrato da alimentação, mas para atletas de alto rendimento, enfim, até para prevenção de lesão, é importante que tenha uma quantidade de carboidrato presente na corrente sanguínea e no músculo, enfim, para essa prevenção e para ter esse desempenho, então, durante a atividade física. Alguns atletas também, eu tinha um caso do Neymar fazendo pilates, alguns outros atletas fazendo trabalho funcional, que muitas vezes passa pelo pilates. Eu acho que também entraria no trabalho de força também no pilates, né? Tanto do core, tanto do trabalho de força quanto de flexibilidade. Hoje os grandes clubes no mundo afora trabalham com o pilates. A questão de prevenção de lesões, né? Ela acontece de que forma? Através do aumento da flexibilidade das fibras musculares. Tu tendo uma fibra mais flexível, diminui a tensão que ela recebe durante o esforço. Diminuindo a tensão, o risco de dar uma lesão muscular é muito menor. E também para gerar força também fica, digamos assim, mais fácil para poder dar esse limite de força. E nesse sentido é bom a gente também, para a população, assim, para a gente poder explicar, existem métodos para se trabalhar, mesmo quem vai trabalhar treinamento de força, existem os métodos e tem que respeitar a base do exercício para estar adquirindo força. Ou seja, não posso iniciar um trabalho só para fazer com que o cliente, ou a pessoa, o atleta, ou alguém que está se preparando para jogar futebol, iniciar um trabalho com o trabalho de força específico, com bastante carga, poucas repetições, que é o trabalho mais específico do treinamento de força. Ou seja, tem que se fazer uma base de resistência de força, trabalhar o core, trabalhar a região central, para depois se encaminhar sim para um trabalho mais de força, mais específico, porque depois disso vem o trabalho de potência. Aí depois a gente pode estar dividindo isso aí com vocês também. É interessante a gente falar, você já falou no Pilates ou treinamento de força. Quando a gente fala de treinamento de força, logo vem à cabeça a musculação, as cargas, anilhas e tudo mais. Mas existem outros formatos, né? O Pilates é uma delas, também é considerado treinamento de força. O CrossFit também é treinamento de força. O próprio funcional, dependendo da forma com que ele é trabalhado, também é um treinamento de força. E é aquilo que vocês estavam entrando. Ao longo do tempo, foi se utilizando bastante treinamento de força apenas como treinamento. Mas a situação, o esporte foi evoluindo de tal forma, a exigência do esporte foi evoluindo de tal forma, que foi se trazendo exercícios já terapêuticos para dentro do treinamento, justamente com a ideia de minimizar as lesões. Então, vamos pegar esporte de rendimento, antes de iniciar o ano, são feitos vários testes, onde a gente consegue avaliar desequilíbrios musculares, que são um indicativo de lesões, e a partir disso são trabalhados, são divididos em grupos os atletas, no caso de esporte coletivo, trabalhados em grupo aqueles que têm que reforçar determinada região, e aí são aplicados o treinamento de força, não só globalizado, mas trabalhando mais específico, com o principal objetivo de fazer com que esses atletas tenham uma chance de se machucar ao longo daquela temporada cada vez menor. Isso aí, vamos colocar um pouco aqui a nosso nutricionista. Quando se for fazer um trabalho de força, tanto antes, durante e depois, há algum tipo de alimentação, né? O ideal é que antes do treinamento de força, consuma carboidratos, né? Para ter um nível de energia maior durante o exercício.
Exercícios com duração de até 1 hora não teria necessidade de suplementação, né? Então, levando em consideração o futebol, por exemplo, também. Futebol, a partir de 1 hora, o ideal é que os atletas consumam algum tipo de carboidrato para não perder o rendimento. Já na musculação, por exemplo, de 1 hora não teria essa necessidade. Então, tem essa questão também, essa diferença entre o futebol e o exercício de força de musculação. E no pós-treino, então, indicado é que consuma tanto carboidrato quanto proteína para reposição muscular, porque o músculo ele fica sedento, então, de vitaminas, de nutrientes, e para a prevenção de lesão, o ideal é que a gente consuma, então, esses 2 nutrientes em maior quantidade. Então, e também sais minerais, enfim, alguns isotônicos durante o exercício de maior tempo. O ideal é que consuma em intervalos um pouquinho maiores isotônicos para a reposição de sais minerais, que nem de cálcio, potássio, magnésio, enfim, que são importantes para a contração muscular. Então, para não acabar gerando uma cãibra durante o exercício. É bacana isso aí também, porque se a gente pensar nisso, a gente tem que lembrar que quando a gente está muito tempo sem se alimentar, principalmente se a gente está muito tempo sem se alimentar e ainda fazendo exercício, o corpo começa a utilizar o próprio músculo como fonte de energia, no processo de catabolismo, né? Então, se a gente está bem alimentado, se a gente está ciente disso, a gente não está envolvendo e não está correndo o risco de eliminar a nossa massa muscular em função do treinamento do exercício que a gente está fazendo. Que pensando em nós, pessoas normais, é uma situação. Agora já pensou um atleta de alto rendimento fazendo isso? É um risco, uma chance de se machucar. Aumenta muito o risco da lesão, né? Tem função do gasto energético que ele tem durante o exercício. Então, é um exercício que demanda muita energia e se ele não repor essa energia, a gente sempre diz no minuto zero, né, assim, no momento que termina a partida, enfim, acaba tendo um prejuízo para ele, né? Então, em função de rendimento, desempenho. Então, é sempre interessante ter esse equilíbrio na alimentação. Só para a gente ir retomando, então o treinamento de força é super importante no trabalho no futebol, quem for estar jogando desde o profissional até o amador, né, quem joga o futebol amador ou brincadeira. É um risco grande para quem só joga futebol, né, uma vez por semana, e aí a gente só abrindo um espaço aí, os índices de acidente vascular, acidentes, ataques que ocorrem com pessoas que só jogam futebol é muito grande, porque no momento do futebol exige-se o estresse maior, não pensa em cadenciar uma corrida e correr mais leve para buscar uma bola ou para fazer um gol, ou seja, o estresse sempre vai ao máximo, o pique, a corrida sempre vai ao máximo. E daí, se essa pessoa não está preparada, tanto parte cardiovascular, pode ocorrer algum acidente vascular, algum acidente nesse sentido. Em termos de força, é muito importante ter essa base toda para poder desenvolver, além de desenvolver, poder jogar bem, poder chegar antes, também vai diminuir os riscos de lesões. As lesões de joelho, tornozelo, distensões musculares, tudo isso pode ter uma prevenção nesse sentido, sim. E não só momentânea, né? O treinamento de força também vai fazer com que futuramente tu não tenha uma artrose, né, de joelho, de quadril, né, que são os desgastes que as atividades físicas de esforço causam nas articulações. Acho que é legal falar isso também, porque a gente fala em lesão parece que é só lesão muscular que a gente está prevenindo, né? Uma das lesões mais comuns no futebol é a lesão do ligamento cruzado anterior. Com certeza vocês devem saber de alguém que já teve, alguém próximo. Acho que o Gui também já teve, né? Eu não cheguei a ter ligamento. Tu teve. Então, só que é uma lesão articular, não tem como prever, não tem o que fazer. Tem, né? Hoje a gente sabe que se a gente reforçar determinada musculatura através do quadril, a gente consegue estar fazendo isso. Então, a ideia de prevenir lesão não é só a lesão muscular que a gente imagina, que é aquela dor que ela acaba passando em menos tempo, mas também essas lesões articulares que são mais difíceis do retorno ao esporte, né?
Pô, a lesão do ligamento cruzado, o pessoal leva 9 meses para estar voltando a 6 a 9 meses. Isso no curto prazo, e também pensando no longo prazo, né? O Felipe falou da questão da artrose. Pô, quanto mais fraco for, quanto menos força muscular tu tiver, mais expostas estão as suas articulações. Isso. E a função do músculo, uma delas é absorver o impacto, né? Então, com uma musculatura fraca, vai sobrecarregar a articulação. Isso aí. E o que é importante, então, até para esclarecer para o público em geral, quando for fazer, eu estou jogando futebol, quero melhorar a força, quero fazer treinamento de força. Além dos trabalhos que o Miguel estava falando, esses trabalhos atípicos que tem o trabalho da musculação também, depois tem que ir para o trabalho específico, né? O trabalho de força é específico, ou seja, simular as ações do jogo, o arranque, o salto, saltitos com arranque, ou seja, tudo que tu conseguir simular as ações do jogo com uma sobrecarga controlada e elevando essa sobrecarga com uma periodização que a gente chama, ou seja, do mais simples para o mais complexo, vai melhorando esse nível de força para poder estar desenvolvendo o melhor jogo, digamos assim, desenvolvendo a sua melhor técnica e minimizando esses riscos de lesões aí que a gente vem comentando. O tempo que eu trabalhei com o basquete, fazendo só um parêntese, estudei muito sobre treinamento de força, sobre como a gente poderia estar melhorando para os atletas esse nível. Aí veio algumas pesquisas que o trabalho de força concentrado, a metodologia, né, tinha um resultado bem interessante. O que é esse trabalho de força concentrado? Nós passávamos 15, 20 dias trabalhando muita força, desde a resistência até o aumento de força, até chegando 1, 2 repetições. E depois desse período, com os testes, na última semana eles iam perdendo a força de tanta sobrecarga que estava indo. E a partir desse momento, nós começávamos a trabalhar aí o trabalho de potência, que é a velocidade. E aí, a partir desse momento, o nível de força deles começava, depois de 2 semanas, começava a melhorar o nível de força deles nesses testes novamente. E a potência aí começava a ter um melhor rendimento. Porque o que é a potência? A força vezes velocidade. Aí, colocando essas duas capacidades, nós conseguimos ter um melhor resultado. Então, é importante, no local onde se procura, que os profissionais entendam que para trabalhar a potência, primeiro vai ter que trabalhar a força, porque não se consegue ter velocidade sem força. Né? Então, precisa primeiro passar pela força, ter muita força, para depois trabalhar a velocidade, e aí sim o resultado vai ser em potência. Então, nesse sentido, também é importante passar essa colocação para saber qual a metodologia que está sendo usada para ter essa melhora aí. Qual é o objetivo de cada treino, né? Tu acabou de falar de várias valências físicas, a gente já falou de força, já falou de potência, já falou de flexibilidade, a gente já falou de vários métodos que a gente consegue fazer isso. E é diferente de tu ir lá e fazer sempre aquela sériezinha, 3 séries de 12 com 30 cargas no extensor, com 30 quilos de carga no extensor. O treinamento é muito mais do que isso, né? E se tu tiver a possibilidade de treinar com alguém que tenha esse conhecimento, vai ver que o teu rendimento vai ser muito diferente do que tu está acostumado. Vai estar correndo mais rápido, aguentando mais, tendo mais força, porque o futebol tem uma outra, comparando com alguns outros esportes, é um esporte acíclico, né? Não é uma bicicleta que tu fica pedalando, então tu tem muita variável aí no meio, e é também um esporte de contato. Então tu tem que estar preparado tanto para fazer esses deslocamentos curtos, como tu tem que estar preparado para tomar um tranco, para levar um choque. E tudo isso acaba exigindo mais. É por isso que é um esporte que, se a pessoa não se preparar, não estiver preparada para essa prática, a chance dela se machucar, desde quedas até lesões musculares, articulares, a chance dela ter isso é muito maior. Então é isso aí, pessoal. Encerramos mais um programa de hoje. Esperamos vocês, espero que vocês gostem do conteúdo que nós abordamos hoje. E aproveitem e assistam, compartilhem aí os assuntos que a gente já abordou também. Certo, pessoal? Até mais!